que a peça tá super bonita. Então tem o canto mitrado feito no patchwork e depois a pintura do Joari por cima, né? Isso, é. Ali no canto mitrado, eu coloquei duas técnicas, Clau. O canto mitrado, que ele fica em formato de 45 graus. E aí, como eu achei que era uma técnica muito simples, apesar de ter umas dicasinhas na construção, eu trouxe uma outra técnica também chamada seminole, que são aqueles quadradinhos que tem em volta da barra da toalha. Nossa, ficaram lindos. Tá? Então, eu comecei assim, ó. Eu separei faixas de tecido tricoline e escolhi duas cores que eu vou alternar e uma cor que eu vou usar como base. Então, a minha cor de base eu usei o branco e as cores alternadas eu usei o verde, num tom mais claro e um tom mais escuro, combinando com a faixa que está ao redor, que é a estampa. Então, peguei ali na estampa as cores que mais prevalecia e aí procurei num tecido liso com essas duas cores, tá? Então, aí como é que eu vou fazer para poder montar aqueles quadradinhos ali? Eu vou usar uma faixa no meio aqui, ó, de 5 centímetros, tá? E depois eu vou usar mais duas outras faixas de 6,5 centímetros. Tá? Na verdade, o quadradinho ele vai ficar numa posição inclinada. Então, quando eu tenho uma inclinação, eu perco um pouco de medida. E aí, nessa perca de medida, eu acrescento nas laterais. Por isso que tem Por 6,5 isso que tem 6,5 em cada lado. 1,5 de cada lado, perfeito. Senão, se eu colocar 5 centímetros em cada lado, quando eu for inclinar, eu vou perder uma parte lá da costura quando eu for emendar ela na toalha. Aí não vai dar certo, tá? Perfeito. Então, essa parte de emenda de faixas de tecido, a gente já até mostrou em outros programas que eu gosto bastante de usar faixas para poder fazer a construção das peças de pet. Então, a gente começa sempre da primeira para de baixo e aí a gente passa a costura aqui, né? Então, aonde eu vou passar a costura, ela vai tombar a costura mais fácil. E aí eu faço o seguinte, desse para esse aqui, passo novamente a costura e aí eu vou conseguir tombar ou abrir a costura com mais facilidade. Aqui ele trouxe um tamanho menor para poder visualizar melhor, é Isso, né? a peça toda que eu trouxe aqui para a gente poder construir, ela num tamanho reduzido, por conta do espaço, né? E para a gente ter uma facilidade maior para poder explicar aqui as peças, tá? Então, eu fiz isso, emendei essas 3 faixas aqui, deixando a colorida no meio. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar tiras daqui, ó, na medida da faixa central, que é de 5 centímetros. Então, eu venho aqui com a minha régua. E eu coloco aqui, ó, posiciono ela aqui no canto. Vou refilar certinho, né, para não ter um erro depois na hora de costurar. E aí eu passo aqui o meu cortador cortando essa faixa de 5 centímetros. Então, vou precisar de várias faixinhas dessas de 5 centímetros nas duas cores, no verde claro e no verde mais escuro. Então, vou ter uma infinidade. Aqui você cortaria todas elas? Todas elas. Tá. O que acontece? Em cada tira de tecido de 1,40 m, eu só preciso de uma de cada. Tá? Então, vou cortar uma tira de tecido escuro, uma tira de tecido claro. Vou fatiar em 5 centímetros, é o que eu vou usar para poder fazer toda a bola. Claudinho, eu tenho aqui todas as minhas faixinhas cortadas, né, com as cores alternadas, faixinhas como essa aqui, ó. Porque aí, no caso, eu vou ter que fazer, então, várias peças assim, de cores diferentes aqui no meio, para poder ter esse degradê, é isso? Isso. Eu vou precisar desse conjunto aqui, ó, de branco com verde, né? Então, vou cortar uma única faixa verde escura e uma única faixa verde clara. Clara, entendi. Essa faixa inteira de 1,40 m, ela vai ficar 1,40 m e aí eu vou fatiar ela em 5 centímetros. Todas essas pecinhas que eu vou tirar dessas duas faixas é suficiente para eu poder fazer todo o contorno da toalha. Ó, feito isso, eu vou construir o seminole, né? O seminole nada mais é que são faixas que a gente constrói desenhos. Só vai variar as cores que eu vou usar e a forma que eu vou posicionar, tá? E ele é sempre nessa angulação aqui, ó, que eu vou mostrar. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma faixa clara, voltada para baixo, tá? E aí eu vou pegar a faixa escura e eu vou colocar sobre ela, né? Só que eu vou colocar sobre ela de maneira contrária, assim, ó.
frente de tecido com frente de tecido, tá? E aí eu vou colocar ela aqui, ó, desse jeito, ó. Aqui, essa faixa. E aí o final da cor escura vai ser o início da minha cor clara, aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, vou posicionar aqui, ó, a clara sobre a escura, tá? E aí eu venho aqui com o alfinete e faço essa união aqui, ó. Vou até mostrar pra gente. Bem alinhadinho, quer dizer, onde termina uma cor, entra outra. Perfeito. Tá? E aí eu venho aqui com a máquina e faço uma costura na minha lateral, ó. Todinha, de cima, embaixo. Eu vou fazer isso várias vezes por várias pecinhas. Então eu vou ter vários grupinhos assim, ó. Vão ficar vários grupinhos assim, ó, de cores, tá vendo? Entendi. E aí eu vou fazendo isso na sequência, né? Ó, cor escura é o início da cor clara. Aí eu venho aqui, ó, desses dois aqui, coloco aqui e faço novamente uma costura aqui, ó. Tá? Aí eu vou ter uma faixa grande com esses quadradinhos, ó. Porque agora ele tudo na diagonal. Aí ele fica tudo na diagonal. Que lindo, Roberto. E depois é só cortar. Então eu vou tirar esse excesso de ponta, porque eu não quero ele assim, né? Eu não vou trabalhar com ele assim, vou trabalhar ele com uma faixa sem essas pontas. Então eu venho aqui, coloco aqui. E aí eu vou colocar a minha régua aqui no final da costura, ó. No final dessa costura, tá vendo? E eu vou posicionar todas as outras aqui, ó. Isso aqui vai servir como a base para eu poder fazer o corte, para eu poder refilar esse tecido e ele ficar certinho. Então eu vou fazer isso na parte de cima e eu vou fazer isso aqui na parte de baixo também, ó. Eu desço a minha régua aqui, o término aqui, ó, tá vendo, da costura. É o mesmo término dessa aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó, e passar o meu cortador, tá? E aí eu vou ter ele refilado. Ele vai ficar uma faixa. Ó lá, tá vendo? Eles mostraram como ficou naquela peça, e aqui, ó, e aqui. Sem saco, se a gente constrói o que a gente quiser. Então o canto mitrado, ele nada mais é do que esse ângulo de 45 graus que a gente vai ter aqui nas laterais, né? E ele é construído através das barras que a gente coloca num trabalho, tá? E aí, para poder fazer isso, a gente precisa calcular um pouquinho antes. Por quê? Porque a gente tem uma sobra de tecido na direita, né? Na esquerda, superior e inferior. Então, como eu faço esse cálculo aqui, né? Então, eu vejo aqui a minha peça, quanto ela tem de medida. E aí, eu acrescento na direita e na esquerda a altura dessa faixa aqui, ó. Então, aquela nossa toalha, que é a proposta para o programa, eu usei um quadrado de 48 centímetros, né? Que depois de costurado, ele vai ficar um quadrado de 46 centímetros, que era o que o Juari precisava para poder aplicar a arte central aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, 48 centímetros, a faixa aqui, que eu optei em 10 centímetros, então eu vou acrescentar 48 centímetros, mais 10 centímetros aqui, mais 10 centímetros aqui. Então, eu vou ter uma faixa total aqui de 68 centímetros por 10 centímetros de altura. Tá? Okay. Então, isso eu vou fazer nos quatro lados. E aí, eu centralizo essa minha faixa no meio do tecido, então marco ele, centralizando ele aqui. E aí, eu faço isso, pego a minha faixa, que tem lá a medida de 68 centímetros, dobro ela ao meio, aí eu vou marcar aqui ao meio. E aí eu posiciono no meio do quadrado aqui, ó. Abro aqui e faço uma costura. Direita para esquerda, sem erro. E aí eu vou fazer nos quatro lados do quadrado, do retângulo, assim como eu preferir, tá? Aí feito isso, eu vou ter a peça desse jeito aqui, ó, né? Com os quatro. E aí eu vou fazer isso aqui, ó, Claudinha. Eu vou posicionar, ó, ela tem duas sobras aqui, ó, de tecido. Tá vendo? Ó? Eu não deixei a costura passar uma por cima da outra. Deixou sobrando, tá? Deixei ele sobrando aqui. E aí eu vou fazer uma dobra. Eu vou colocar essa parte aqui da costura sobre essa parte aqui da costura, ó.
tá? Da barra. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou posicionar ele aqui. Tá vendo? Vai ficar costura sobre costura aqui, ó. Então, quando eu colocar aqui, eu vou ter as duas faixas, uma do tamanho da outra aqui também, ó. Aqui em cima. Tá? Tem uma sobre a outra aqui, ó. E aí, é muito simples, ó. Eu já tenho a marca aqui da angulação no tecido, tá? Ajusto aqui certinho. E aí eu venho com a régua e coloco o ângulo de 45 centímetros aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem o ângulo de 45 centímetros da régua. Eu vou colocar margem ao final da faixa aqui, ó. Tá? E aí eu vou passar um giz aqui, uma caneta, e marcar esse cantinho aqui, ó. Tá? Tá. Ele vai ficar assim, ó. Perfeito. Tá? Ó, eu passei o risco, e em cima do risco eu passei a costura. A costura. Tá? Ó. Depois eu só vou cortar esse excesso aqui e abrir. A gente já tem o cano. Olha a cor esse menino. Belezinho ele, Roberto Lopes. Bom, vamos passar para a pintura agora. Então, hoje nós vamos mostrar as opções que podem ser feitas com os kits, né? Vamos estar fazendo a Violeta da Caatinga, que é o tema do livro, e também o Canto Mitrado, que é um dos lançamentos também do Juari Souza, né? Então, ó, aqui, para não fugir tanto do tema do Roberto, que é tecido, aí eu falei, vou levar uma ideia totalmente diferente. Aí nós conversando tudo, vamos levar o limão. Ele falou, eu tenho um tecido lindo de limão, né? Então eu peguei o stencil do limão siciliano, olha aqui, que é esse daqui. Ao invés de eu pintar, eu peguei um tecido, né, ó, tecido verde, porque para lembrar o limão. Aí eu passei termocolante definitivo no avesso, tá? Aí eu venho então com o próprio stencil, eu posiciono em cima e venho como lá, esse contorno que vira o meu molde, tá? Aí eu vim, peguei, recortei todos os limões, Que as lindo folhas, que ficou. vim com o ferro, né, e fiz a aplicação. Então esse aqui é simples, né? Vários professores já ensinaram aqui, então depois a gente vai terminar ele. Vou começar aqui, então, com o canto mitrado. Então, ó, eu pego o stencil de canto mitrado, que eu já dei início, ó, posiciono certinho, então ele encaixa certinho aqui, tá vendo? Ó. Então, ó, eu vou utilizar dois verdes, eu peguei aqui o verde Amazonas e o verde bambu. Verde Amazonas e verde bambu, até as cores são bonitas, né, Ju? Um pituá. E venho no movimento circular, ó. Você viu que aqui eu coloquei uma fita, que é para não manchar já o tecido que está costurado, né? Perfeito. Poderia pintar antes e depois costurar? Sim, pode, daí fica até melhor, eu acho, né, Roberto? Mais fácil. Olha, então, eu amei essa ideia, porque eu amo também o patchwork, sabe? É uma segunda paixão minha. Mas falta tempo, né, pra gente sentar e costurar. Tinha que ter 48 horas um dia, não é não? Verdade, bem isso. Então, ó, esse é o movimento circular. E aqui eu tenho que terminar com a cor mais escura. Então, tiro o excesso e já venho fazendo a parte mais escura aqui. Venho aqui. Sempre segurando com a mão, porque como é um stencil bem delicado, essa parte final dele aqui pode subir. Então, vem bem delicadinho aqui, aí depois eu posso preencher. Continuo sempre, eu gosto sempre de trabalhar com duas cores, mas pode trabalhar com uma só também, para fazer o composê. Aí aqui, ó, esse movimento de vai e vem, só é para marcar esse ponto final aqui. E aqui eu continuo. No meio vai rebolando e nas Isso. laterais eu vou e volto, é isso, Ju? Isso, vai e volta, só Tá. para marcar mesmo ali. Venho. E agora, vamos ver como que ficou. Tiro a fita. E olha lá. Lindo. Ó. Que lindo, né? E você viu como que pegou aqui? Deixa eu tirar a fitinha aqui. Daí dá pra você ver. Ó, Perfeito. certinho, né? Maravilhoso. Então agora nós vamos pro limão. Então agora o limão aqui eu vou fazer as sombras, né? Então eu vou utilizar o verde,
Ó, vou pegar aqui o bambu e também um pouquinho do verde amazonas. Coloco um papelzinho aqui sempre para tirar o excesso. E um pincelzinho redondo, lixado, ó. Vou fazer uma sombra aqui, ó. Sobre o limão que eu já apliquei. O limão ele tem um umbigo aqui, né? Então eu venho, eu faço uma sombra aqui também. E olha que legal, como que já vai ganhando vida, né? Você viu que você pode usar o stencil para fazer o molde, né? Nunca tinha pensado nisso também, Ju. Adorei a ideia. Legal, né? Você passa pro tecido, põe termocolante e aplica Aplica. num outro tecido. Muito bacana. Você viu como que dá para usar a criatividade e fazer? Impressionante, sensacional. Eu falo assim que a arte não tem limite, você tem que ser ousado, misturar as técnicas, né? Uhum. Então aqui é só sombreado mesmo. Então agora viu? que eu estava fazendo as sombras, eu fiz aqui tá, no limão e vou fazer um pouquinho na folha Tá, aqui. só lembrando que verde que você usou aqui, esse mais escuro, É o Amazonas. Esse é o aqui, verde tá? Amazonas. Tá? Tá. E aqui na folha também bem pouquinho, só para tirar do tecido, essa cor clarinha do tecido. Fiz isso. Agora eu volto pro stencil para fazer a nervura da folha. Então, como o stencil já tem aqui a nervura prontinha, ó, posiciono aqui. Ó. Aí eu vou pegar um pouquinho do castanho intenso, bem pouquinho mesmo, aqui, ó, bem pouquinho, com um pouquinho do verde Amazonas. Tiro o excesso e faço isso aqui, ó, só para fazer a nervura. Olha só que prático. Lindo. Tá bom? Agora, com o pincel sujo aqui mesmo, ó, venho no verde, tiro o excesso, coloco um pouquinho do branco e vou fazer uma sombra aqui por todo, olha, o meu trabalho. Fiz isso. Aí eu faço por todo o trabalho. E agora que eu lavo o meu pincel, tiro o excesso e pego o stencil na violeta da Caatinga aqui, ó. Então eu venho com um pouquinho do licor de cacau, que é essa cor, junto com azul gralha. As cores são lindas, não? São lindas, né? Nossa. Então as duas juntas aqui, ó, misturadas. Aí eu venho só preenchendo aqui, ó, por cima mesmo, vai pegar por cima de alguns limões. E vou preenchendo. Posso colocar um pouquinho mais de cacau, licor de cacau, e vou fazendo isso. Olha aqui. Uau! Tá? E agora eu tiro só o excesso aqui no papelzinho, ó. Tá vendo? Ó, só tirei o excesso e venho com branco. Ó. Agora vou só preencher, ó. Muito simples. Olha que lindo. E agora eu vou, junto com o stencil mesmo, só a sujeirinha do pincel, eu vou espalhando para dar a impressão de que elas estão saltando assim, sabe? Ó, por cima do limão mesmo. Olha, fica lá, aquelas de segundo plano, lá longe. E olha só que lindo. E Que pronto. bonito, Ju. Aí eu pego aqui o amarelo IP, aqui só na pontinha, e vou fazer o miolinho. E aqui no limão, lavo bem o pincel, seco, e venho com branco, vou dar um brilho aqui, ó, no limão. E aqui também uma luz no umbiguinho dele. E com castanho intenso, bem aqui, ó, eu seguro o pincel e vou até lá em cima. Ó, seguro o pincel e vou até terminar lá perto da folha. E com o verde bambu, faço aqui no acabamento.
Sensacional.